Eu quero já chamar, então, a advogada Carmela Gruni. Bem-vinda ao almoço do My News, Carmela. Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô te ouvindo, sim. Sim, tô te ouvindo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Miriam, todas, todos e todos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir esse vídeo. É isso aí. Carmela, a gente mostrou no início do programa aquela conversa entre o Aras e o Pacheco. Do ponto de vista legal, ele fez bem em deixar em sigilo o nome das pessoas que ele estava apontando ali naquele documento? A gente tem uma questão, assim, primeiro que é digamos, a espetacularização do tema, né, que pode ser, em parte, pode trazer aquele julgamento antecipado do tema, como também pode também abrir um leque de questões que estão por trás disso. Mas eu acho que a gente tem que ir pelo princípio da transparência, né? Porque tem uma frase no estudo de uma jurista, a Maren Taborda, que ela diz assim, que o governo controlado pelo povo, governo representativo do povo, é o que tem o regime do poder visível, né? Que é o governo do poder público em público. Então, tem questões que são importantes. Agora, a gente sabe que existe uma retaliação muito grande a esses atos, e quando, Miriam, ele diz que jamais faltaremos com dever e juramento à Constituição Federal, ele deveria está cumprindo com a Constituição, porque isso está escrito lá no artigo 127, que diz que que o Ministério Público deve defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. E lá, quando tu perguntas, né, no início do programa, que ele fez essa gravação, né, o Rodrigo Pacheco fez a gravação, é porque ele também pode ser responsabilizado. Né, a gente tem lá tanto a questão, o Senado tem competência no artigo 52 da Constituição de processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal como membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público como Procurador-Geral da República. Então, o Senado tem essa competência, ele está lá. Eu acho que de forma bastante política, tentando mostrar, faz o teu papel, né, porque ele tem a competência de processar. E a outra questão é que lá no STF, eles também, se acontecer do Rodrigo Pacheco não agir quando ele deveria estar agindo de processar, ele vai ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, lá no artigo 102 da Constituição, que compete as infrações penais de membros do Congresso Nacional e do próprio Procurador-Geral da República parar lá no Supremo. Então, digamos assim, a corda está apertando para os dois lados. Então, é evidente que os graves danos ocorridos ao Estado Democrático de Direito é visível. E a gente tem lá, como bem falou o deputado Ivan, os crimes de responsabilidade respectivo de processo de julgamento. E no artigo 40 da Lei 1079 fala que são responsabilidade do Procurador-Geral da República emitir parecer quando por lei seja suspeito na causa, recusar-se à prática de ato que lhe incumba e ser patente desidioso no cumprimento de suas atribuições ou agir de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Então, ele tem essa responsabilidade e é lamentável que a gente veja que ele não está agindo quando deveria, né? É uma coisa impressionante. Agora, Carmela, é normal isso a TV Senado estava ali gravando essa entrega, né? Eu achei assim que ficou até um pouco constrangedor para o próprio Aras, né? Quando o Pacheco tem que dizer, é só uma sugestão, é uma entrega singela e tal, no fundo eu entendi que ele estava querendo dizer, faz teu trabalho aí, meu amigão. É normal ter filmado a conversa, essa entrega? Eu acho que é uma forma de pressão, né, Miriam? Porque a gente vê lá eu acho que eu só estou vendo qual é o artigo de lei que fala do parágrafo 2º, que quando tu perguntou para o Ivan sobre a destituição do Procurador-Geral da República pelo Senado, tá no parágrafo 2º, agora eu estou vendo de qual artigo, acho que esse é o 52, que fala assim, a destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria
maioria absoluta do Senado. Então, se o presidente da República vê que haja esses crimes de responsabilidade, né, por evidências concretas a partir de denúncias da sociedade que pode fazer isso, pode acontecer um caso de ser levado para o Senado. Então, eu vejo com bastante tristeza, né? A gente tem um órgão tão importante como o Conselho Nacional do Ministério Público inerte aos interesses da população, que é básico. Sem democracia, nós não temos cidadania, nós não temos voz, né? A gente vai viver no estado autoritário, onde as leis não vão ser respeitadas. Olha, gente, é um privilégio a gente estar aqui com a doutora Carmela Gruni. Ela está pesquisando as informações, lendo os artigos, a lei, aí, enquanto a gente está conversando, quer dizer, informação mais quente e precisa que essa é só aqui mesmo no My News, pessoal. Agora, Carmela, você falou num ponto que é muito importante, né? Você falou, olha, são questões de interesse público, porque nós é que vamos ter que pagar tudo aquilo que foi destruído, estragado, se não encontrarem, né, se não apontarem de fato os verdadeiros responsáveis por aquilo. E aí, como é que a gente controla isso se tem o Conselho Nacional do Ministério Público e se ele não agir a favor do interesse público, né? Como é que ele é composto? Como é que a sociedade pode fazer com que ele também faça o seu trabalho? Eu acredito assim que além de a gente provocar o Conselho Nacional do Ministério Público, nós podemos provocar o STF também, né? Como já atuou em outros casos, mediante provocação, e que, inclusive, vou dar um exemplo recente de que o STF já fez decisões favoráveis aos casamentos homoafetivos, e que agora, numa notícia de janeiro, agora de 5 de janeiro de 2023, o Conselho Nacional do Ministério Público proibiu se manifestarem os membros do Ministério Público contrário a casamento homoafetivo, ou seja, o STF deu uma decisão, o CNMP está cumprindo a decisão, porque é uma decisão que tem caráter vinculante, e é importante que quando não saia o movimento que deveria sair pelo órgão que está lá no artigo 127 da Constituição, a defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses individuais e coletivos, que a gente provoque daí o Conselho, o Supremo Tribunal Federal, porque se o CNMP ele deveria estar atuando em defesa do cidadão, na fiscalização administrativa e financeira disciplinar dos membros do Ministério Público e, através das ações do CNMP, elaborando políticas institucionais para que haja o cumprimento das decisões. E, Miriam, se nós olharmos o relatório de gestão de 2022 do Conselho Nacional do Ministério Público lá no que eu mandei para ti no Zap, as ações de capacitação e desenvolvimento de pessoal ofertadas em 2020, nós não vemos nenhum curso sobre como é que a gente combate crimes a principal função do órgão, que é resguardar a democracia. Como é que a gente defende a ordem jurídica em relação ao regime democrático? Como é que a gente promove a transparência dentro da administração pública e controla os atos através da transparência? Que são questões que, como a gente falou já no início, que são urgentes, porque se não é publicizado esses atos, a sociedade não sabe o que está acontecendo com a finalidade do ato que deveria ser para o coletivo, né? E foi um compromisso assumido. Desculpa, sim, desculpa. Não, eu quero ler um comentário do André Ribeiro. André, obrigada pelo comentário. Ele fala assim: o CNMP tem maioria de membros do Ministério Público. E eu sei, Carmela, que você concorreu a uma vaga também. Eu queria que você me contasse como é que é essa composição e como é que foi a sua campanha para concorrer a essa vaga. Bom, o Conselho ele é composto por 4 membros do MPU, 3 membros do Ministério Público do Estado, 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal, um outro pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados, um indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado pela Câmara de Deputados e outro pelo Senado. Bom, essa é a composição atual de 14 membros. Teve a PEC 5, que foi proposta pelo deputado, atual ministro Paulo Teixeira, que propõe a alteração
da composição do CNMP. A proposta original era aumentar o número de membros e redistribuir as funções, inclusive, da corregedoria do Ministério do CNMP, para que não só membros da carreira fossem corregedores, mas também que pudesse ser o advogado, um magistrado, e eles entendiam como um enfraquecimento institucional. Só que, assim, falando nesse sentido, não é um enfraquecimento, porque nós estamos fundados num Estado que lá fala que a República Federativa do Brasil, ela se constitui no Estado Democrático de Direito e como fundamento a cidadania. E esse protagonismo cidadão dentro do CNMP, ele é muito importante, porque se tem essa pluralidade de pessoas dentro da instituição, é possível ter um olhar de aprimoramento institucional. E a campanha, no caso, para aqueles candidatas que quiserem participar daqui a um ano, mais ou menos, vai ter uma nova campanha, né? Eu participei o ano passado, concorri, a Sandra buscava a Sandra Krieger, acho que é Krieger o sobrenome, ela buscava a sua recondução, e eu, então, era a segunda mulher que estava buscando pela primeira vez integrar como conselheira no CNMP. Então, ela vai, o conselho ele vai elaborar essas políticas institucionais, vai avaliar e administrativamente os atos desses membros do Ministério Público, com foco no interesse público. E quando eu fui candidata, a gente tem que mandar uma série de documentos para comprovar a reputação ilibada, conhecimento, propostas técnicas, e é um processo bastante difícil, porque tu tem que conversar com mais de 100 conselheiros, porque no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil são os conselheiros que vão votar, e são votos por bancada, e lamentavelmente, Miriam, não vi uma atuação, não me transpareceu democrático a forma de poder desses conselheiros votarem, porque muitos sabem que votam por políticas institucionais, votam por grupos. Então, o que acontece? Foram 23, mais ou menos, votos num candidato naquela época. E eu tive o voto da OAB de São Paulo, que é uma composição progressista de uma mulher, né, a primeira mulher, Patrícia Vanzolin, e seu grupo de conselheiros votaram na minha candidatura. Então, foi a candidatura votada pela maior seccional, mas não teve apoio das outras seccionais. Mas a gente sabe que por trás disso existe uma articulação política, é muito difícil a gente ter espaço, e o pior, Miriam, é que não é um problema só do CNMP, é das instituições de uma maneira geral, quando não abre espaço para as mulheres, para as pessoas negras, para que possam estar deliberando no espaço de poder. Porque se o CNMP ele tem uma função tão importante, esse reflexo da sociedade ele deveria estar lá. Se o Giba buscar uma foto da composição atual do CNMP, talvez dois membros possam ser autodeclarados pardos, mas não vejo nenhuma mulher e nenhum homem lá dentro. Então, assim, é lamentável, não se faz política pública, política institucional, numa visão monocromática, digamos assim, sabe? Sim. Olha, Carmela, nós vamos voltar a falar desse assunto, a gente quer acompanhar a próxima eleição, nós queremos acompanhar isso mesmo de perto. E eu queria contar para o pessoal que antes da gente começar a live, eu estava comentando com a doutora Carmela que na sexta-feira a gente falou do caso da cantora Shakira, que se separou do jogador de futebol Piqué, e que na música que ela lançou a respeito, né, da dor de cotovelo dela, e que toda essa briga está pública agora, e tem um trecho da música, né, que ela fala o nome dele, da amante, e diz que ele trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio. E aí a doutora Carmela já ouviu a música, tá por dentro do assunto, e queria fazer um comentário a respeito disso, porque é uma super exposição, mas foi um jeito que ela deu para lidar com essa história dentro da arte dela. Eu acho isso super válido, mas eu queria te ouvir a respeito, Carmela.
Olha, Miriam, eu acho que é um recado para todas as mulheres do mundo sobre relações tóxicas e como pessoas mentirosas dentro de relacionamentos abusivos tentam distorcer as situações, né? Colocam a mulher como louca, como incapaz, usam da mão de obra da mulher para se autopromover, colocam doutoras para ser assessora de juristas, coisas que acontecem em diversos segmentos e que a gente sabe que a mulher, como tem uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba fazendo, só que não tem as mesmas oportunidades que os homens têm. Então, a partir do momento que uma mulher, aos 45 anos de idade, ela consegue retratar uma realidade, embora traumática para ela, falar sobre um relacionamento que foi, enfim, foi traumático, né, para uma pessoa descobrir uma traição, os problemas que advêm disso, e além dos problemas pessoais que ela já passa, né, é uma questão que a gente tem que olhar o que nós podemos aprender enquanto sociedade, de respeitar os direitos das mulheres, de respeitar a integridade de uma parlamentar, que se nós acompanharmos, nós não temos nenhum tipo de responsabilização de fato a crimes que são cometidos contra mulheres na política. Agora nós temos, por exemplo, o crime de injúria racial equiparada ao racismo, e isso vai dar mais efetividade para que não fique naquela coisa que a lei não vai pegar, não vai ser responsabilizado. Então, essas condutas que são discriminatórias, que violentam a dignidade humana, e no caso dessa artista, da Shakira, entrando no spot lá no ranking global, né, como número 1, é uma vitória feminista de uma pauta importante, e que eu acredito que a gente deva olhar a mulher nas suas diversas perspectivas. Como é que nós estamos na política? Os parlamentares respeitam as mulheres? Como é que nós estamos no CNMP? Há mulheres no CNMP? Como é que nós estamos no judiciário? Temos só 3 ministras que tiveram no STF. Será que não está na hora de a gente oportunizar que entrem mulheres para o Supremo Tribunal Federal? Então, a gente precisa pegar esse exemplo a partir da música e ver que nós temos capacidade, temos diversas mulheres que estão capacitadas, que estão com conhecimento, que têm uma formação voltada à proteção das garantias constitucionais para defender aquilo que é mais valioso, que é a nossa integridade, a nossa dignidade, e a gente sabe, Miriam, Covid-19, a violência contra as mulheres negras foi o ápice, né, do que aconteceu. Então, a gente vê que, às vezes, uma mulher que não tenha o domínio, né, a questão econômica, a autonomia econômica para se levantar dessas relações, permanece onde estão, porque o Estado não dá um apoio, e nem as empresas, às vezes, quando fazem quando há casos de violência doméstica, que tem que transferir a funcionária para outro lugar, porque ela está correndo risco de vida. E isso é comum. Até na Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Rio de Janeiro, teve uma presidente de comissão, se não me engano, que também foi ameaçada publicamente pelo seu companheiro, por causa que ele não aceitava, enfim, se não me engano, a separação. Então, nós não somos objetos, né? Nós somos pessoas e temos que ser respeitadas. Tá certíssimo. Carmela Gruni, quero agradecer demais a sua participação aqui no almoço hoje, Carmela. Obrigada e boas férias, né, Miriam? Merecidíssimas. Obrigada, Carmela. Todas e todos. Até logo. Obrigada, até logo.